Estamos com esse propósito, menina, de ler a Bíblia toda. Lemos já Mateus, o livro de Mateus, e estamos, a partir de hoje, vamos começar o 5º capítulo de Marcos. E a gente lê e fazemos algumas reflexões, né? Bom dia, vamos começar. Aí as meninas que vão chegando, vão entrando, né? Gente, tá chovendo por aí, porque aqui tá caindo uma aguinha boa. Então vamos. Ontem a nossa live caiu e nós não concluímos o 4, né? Ficou só o finalzinho mesmo do 4. Então eu vou finalizar ele aqui, mas ele tá gravado lá no outro vídeo. Mas é porque não li aqui com vocês, aí eu vou ler, tá bom? E aí a gente já parte para o 5º. Então vamos fazer, entregar esse momento, né, para o Senhor, para que Ele conduza tudo que for dito aqui seja dito com permissão dele, né? Que o Espírito Santo, ele se sinta à vontade, que ele tenha liberdade aqui nessa live. Pai Celestial, mais uma vez nós colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos que o Senhor conduza, Pai, do começo ao fim de toda a live, meu Deus. Que todas as pessoas que estão aqui no online, as que vêm depois, Senhor, assistir depois no gravado, que elas sintam-se abençoadas por Ti, Senhor. Que sintam-se protegidas por Ti, que sintam-se guardadas também. Sua casa, sua família e sua vida. Pai Celestial, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, falando conosco, trazendo suas revelações, Pai. Fala aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos e não aquilo que nós desejamos. Pai, me cubra também, Senhor, com a Tua proteção. Cubra a minha vida, minha casa, minha família, Senhor. Esteja conosco. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, meu povo? Amém, meninas? Então vamos, né? Finalizar o capítulo 4. É bem rapidinho, nós já vamos para o 5º. Nós ficamos lá na tempestade, né? Que submete a Jesus. No capítulo 4, a partir do verso 35. A tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencie-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui Jesus, mais uma vez, né, ele mostra sua autoridade sobre a tempestade, sobre as águas, sobre o vento, sobre tudo, né? E uma lição que a gente tira para a nossa vida aqui é que mesmo nós estamos com Jesus, né, no nosso barco, mesmo nós estamos com Jesus ali pertinho da gente, isso não impede que nós que a gente possa passar por algumas tempestades, né? Mas que a gente possa ter fé e não esquecer que Jesus está conosco. Nós não estamos só. Às vezes nós é que esquecemos disso. Ele nunca esqueceu. Ele pode até estar dormindo, mas se a gente lembrar, ele está ali pronto
para acalentar a nossa tempestade, né? Aqui mostra também duas formas de tempestades. A tempestade que vem de fora, né, para a nossa vida, e a tempestade interna, a nossa tempestade interna. Aqui, aqui na passagem tem uma que fala assim, ó. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Aqui a tempestade externa deles era a água, né? Era o mar, a água que estava entrando para dentro do barco. Então, assim, a gente pode também pensar, quais são, né? O que está acontecendo na minha vida que eu considero hoje, hoje aconteceu, né? Como uma tempestade externa, algo que vem de fora, né? Pode ser um familiar passando por uma dificuldade, um problema, né? Pode ser questão financeira. Então, assim, são tantas outras coisas, né? Casamento, um relacionamento no trabalho, ou a falta de emprego, são muitas coisas. E também tem a questão interna daqueles discípulos naquele barco. Eles estavam o quê? Com medo, né? Com medo, estavam apavorados. Nós também temos nossas tempestades internas, né? Hoje, quantas pessoas estão passando aí, né, por dificuldades, questões emocionais, né? A ansiedade que está grande. Isso é bem visível, né? Hoje, muitas pessoas, elas falam muito, né, da ansiedade, está passando por um momento de ansiedade, de depressão, medo também, tem travado muitas pessoas, o medo também é uma questão interna. Então, são muitas outras questões que a gente pode avaliar, né? O que está nos travando, o que está nos impedindo da gente alcançar, da gente chegar mais perto de Jesus, chegar mais perto da nossa bênção, né? De realizar aquele projeto, aquele sonho na nossa vida, né? Então, isso que essa passagem que o Senhor deixou para nós aqui, ela sirva de lição para o nosso dia, né, na nossa vida, das duas formas, para a gente evitar que tempestade de fora entra, mas se chegou, a gente não pode esquecer que Jesus está conosco e ficar com medo, né? Então, Jesus está conosco, mesmo nas tempestades. Aí é que ele está mesmo. Nós é que não podemos esquecer disso, tá certo? Deixa eu descer bem aqui para mostrar. Aí. Então, aqui nós fechamos o capítulo 4 de Marcos. Nós vamos para o capítulo 5. A libertação de um possesso. E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Ele imediatamente reconheceu a autoridade que Jesus era, né? Ele reconheceu o poder de Jesus. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Preste atenção na quantidade, gente. Preste atenção. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região.
Enquanto isso, perto dali, estava numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Uma legião enorme dessa, atormentando a vida de uma pessoa. Por isso que ele não dormia, ele não tinha sossego, né? Então, isso pode acontecer, né? As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios. O homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia, né? Não é todo mundo que aceita, né? Curas e milagres. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogavam-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Imagina uma pessoa recebendo um não de Jesus, né? Mas tem um motivo. Entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Aqui, gente, é uma passagem, ela é muito forte, essa passagem, né? Acontece até hoje. Acontece até hoje de pessoas serem endemoniadas, né? O espírito entrar naquela pessoa. Nós já falamos lá em Mateus algumas situações assim, de como isso acontece, né? Por que isso acontece. Às vezes a pessoa está em pecado, ela não aceita Jesus, e aí ela dá essas brechas, né? Para que o inimigo ele apodera. O espírito ele não tem poder só, ele tem que entrar em alguém, né? Então ele procura aquele que está desprovido, né, da presença, da unção do Senhor. Aí o que acontece aqui? A gente vê, né, que esse homem, ele estava perturbado. E depois que Jesus, né, expulsou aquele mal que estava naquele homem, ele passou a viver com seu juízo normal. Aqui diz a palavra, né, que logo em seguida ele estava bem vestido, ele estava sentado e ele estava aparentemente conversando normalmente, né? E isso, muitas pessoas ficaram se sentindo maravilhadas com aquela bênção, né, que Jesus fez. Mas outras pessoas já não aceitaram, né? Quiseram tirar Jesus dali. Outra questão também que acontece muito às vezes a gente vê, né? E a gente ignora acontecer esses milagres, essas curas, essa libertação de pessoas, e a gente ficar duvidando, né? A gente achar que ele não é de Deus, e que a gente às vezes deixa até de ir naquele ambiente, que é uma igreja que faz isso, e a gente duvida, né? E a nossa dúvida, ela não vem de Deus, pode ter certeza. Por isso que é interessante conhecermos a palavra do Senhor, para a gente saber que isso existe. Se Jesus, que era Jesus, fez isso, e nós vamos olhar na frente, que ele deu esse mesmo poder que ele fez aqui, ele deixou para mim e para você que acredita nele.
né? Outra coisa, né, que o rapaz, né, que foi o homem que foi liberto por Jesus, ele reconheceu, né, o poder e a autoridade de Jesus. É tanto que ele quis seguir a Jesus. E Jesus falou para ele, não, e deu instruções para ele. Primeiro você vai para a sua casa. Primeiro você vai pregar a palavra lá na sua casa, lá na sua família. É lá que você vai mostrar a sua transformação. Porque é dentro de casa que nós somos quem nós somos, né? É dentro da nossa casa que a gente mostra de fato quem a gente é. E é isso que Jesus quis dizer. Se você de fato, né, teve um encontro comigo, mostre para a tua família que você é diferente. Eles precisam ver primeiro, né, que você teve um encontro comigo. E que você, se você teve uma transformação. Mostre para ele o que Deus fez na sua vida. Então eu creio que Deus também está falando com a gente hoje. Nós não estamos passando, né, lendo tudo que Deus deixou para nós aqui na Bíblia, para a gente permanecer do mesmo jeito, de forma alguma. Deus está falando para nós, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, que seja transparente, através das nossas ações, que a gente consiga mostrar isso através das nossas atitudes, dentro da nossa casa, com a nossa família. Depois que esse rapaz passou, né, seguiu as orientações de Jesus, indo para sua casa, colocando tudo que ele viveu lá na vida dele, né, aquela grande transformação. Ele saiu, ele não ficou só dentro da casa, né? Aqui mostra que ele foi para onde? Decápolis, né? Quer dizer, aquela região onde ele viveu endemoniado. Aquela região, aquele povo que viu ele naquele sofrimento. Então, lá nessa região aqui, ele levou a palavra, ele mostrou por meio de testemunho, ele testemunhou, né, a transformação que Deus fez na vida dele. Ele não ficou só dentro da família dele, não. Primeiro ele foi para a família dele, depois ele foi para aquela região. Quer dizer, todo aquele sofrimento dele, toda aquela dor dele, toda aquela situação vergonhosa dele, ele transformou em testemunho, né? Testemunho. Ele não guardou para ele, ele não teve vergonha. Ele foi para aquela região, para aquele meio daquele povo que viu ele sofrendo, né? E mostrou a transformação na vida dele. Então, creio que também o Senhor ele espera da gente também, né? Jesus vence a doença e a morte. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor. Enquanto estava na praia, foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, local chamado... Gente, eu vou voltar aqui. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhes pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Ele tinha fé. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastando tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto?
ao que os discípulos alegaram. Vê a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Como essa aqui é uma passagem assim que a gente ouve bastante, né? Muito mesmo, e nós também já vimos lá em Mateus, eu gostaria de falar que primeiro essa mulher falou o seguinte, né? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Então, para que ela chegasse nesse ponto, primeiro teve alguém que falou de Jesus para ela, né? Teve alguém que falou de Jesus para ela. Ela, primeiro, porque ela era uma mulher que estava isolada, porque a mulher que naquela época, que no seu período menstrual, né, ela era considerada imunda, ela ficava isolada, né, ela não circulava ali no meio. Então, é aquela mulher com muitos anos, né, com esse fluxo de sangue, com certeza ela não era bem vista no meio das pessoas. Ela estava afastada, né? Mas mesmo assim, teve pessoas que levou a palavra para ela, falou de Jesus para ela. E ela não se prendeu à sua condição, né, ali de rejeitada, de coitada, Não, ela não se prendeu a isso. Ela venceu tudo isso, ela ultrapassou aquela multidão e ela se achegou a Jesus. Ela não viu esses problemas, né, as dificuldades que ela estava ali, como algo que impedisse ela ao encontro de Jesus. E ela tinha uma plena certeza que se ela pelo menos piscasse numa partezinha da roupa de Jesus, ela seria curada. E quantas vezes hoje nós temos, né, total liberdade para falar com Jesus, para estar ali. Claro que não materialmente, mas nós temos Jesus dentro de nós e nós a rejeitamos, né? Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. A gente não tem fé também. Mesmo a gente pedindo, às vezes a gente volta lá e a gente quer resolver do nosso jeito. Então aquela mulher, ela nos passa uma grande lição. Primeiro, a lição de que nós precisamos levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão lá marginalizadas. Não só para aquelas que estão do nosso lado, circulando no nosso meio. Mas tem aquelas que estão lá no cantinho, né? Talvez, não sei, em uma situação bem precária, que ela não tem nem coragem de entrar, né, numa igreja, porque ela se sente excluída, né? Aquelas drogadas, aquelas prostitutas, pessoas que a gente vê assim, que a gente não quer estar perto, né? Com certeza não é bom mesmo. Mas nós temos a missão de levar a luz para elas, que é a palavra do Senhor. E aí ela se transformada como aquela mulher do fluxo de sangue. Tem muitas outras lições que podemos tirar daqui, né? Mas que cada um de vocês possa ler várias vezes essa passagem e pedir ao Espírito Santo de Deus que revele a você o que de fato ele quer dizer para você sobre essa passagem dessa mulher. Porque eu tenho certeza que Jesus vai falar alguma coisa com você também. Então, seguindo, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Lembra que Jairo estava com Jesus, indo para a casa dele, né? Para Jesus impor a mão sobre a filha dele, que a filha dele estava enferma. E aquela multidão toda, né, atrapalhando. Chega a mulher do fluxo de sangue e atrapalha um pouco. Mas Jairo, ele permaneceu do lado de Jesus. Ele não desistiu, né? Então aquelas pessoas informaram a Jairo: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo.
Então, não importa para que o povão está falando, não. Crê só naquilo que você veio buscar. E ordenou que ninguém... E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Então, ele teve as pessoas para ir com ele, né? Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas estás dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e ordenou o recinto onde jazia a criança. E adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cuma, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que desse algo de comer à menina. Então aqui Jesus ele mostra, né, a questão da nossa fé, a fé constantemente, né, gente? Às vezes a gente até preocupa, né? Fala, meu Deus, será que eu tenho fé assim? Mas quanto mais você busca a palavra do Senhor, quanto mais você busca ouvir os milagres que Jesus fez, mais aumenta a nossa fé, sabiam? Então, a fé ela vem por ouvir a palavra do Senhor, já é dito aqui na Bíblia. Então, por isso a importância de estarmos realmente voltando aqui, porque lê uma vez que a gente para, não, a gente volta lá no texto, lê novamente, porque isso aumenta a nossa fé. E aqui mostra também a questão da persistência, né? Jairo foi persistente, não teve atrapalho naquele meio. Jesus parou para ouvir outra pessoa, para tratar de outra pessoa, mas ele estava ali do lado. Veio a influência dos seus servidores lá, as pessoas que estavam com ele, falar que a menina já tinha morrido, deixa, não incomoda mais o mestre, que não adianta mais. Quantas vezes, né, nós passamos por isso? Estamos com um problema, ou nós temos um projeto e alguém fala, não, isso aí não vai dar certo, não. Nossa, isso aí você não é capaz. Desiste disso, isso vai te dar trabalho, né? E a gente às vezes ouve, né? E ele não desistiu, ele foi persistente. É questão também da gente não ouvir, né, essa questão da multidão. E Jesus tirou também dali do meio as pessoas incrédulas, né, que estavam ali atrapalhando com pensamento negativo. Então, que nós possamos também pedir ao Senhor sabedoria para que Ele nos mostre também, né, as pessoas que diminuem também a nossa fé, as pessoas incrédulas, que vai minando ali de pouquinho, com a palavrinha, com a atitude, e aquilo vai colocando dúvida no nosso coração, né? Dúvida na nossa mente, até a gente acaba desistindo. Então, Jairo ele foi persistente, ele teve fé e ele recebeu o milagre que ele queria, que era a vida da filha dele, né? Então, nós vamos para o capítulo 6 de Marcos. Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus é rejeitado aqui pelos outros de fora? Não. Jesus aqui é rejeitado pelos seus. Nossa, chega, pesou isso aqui, sabe? Na hora que a gente lê o título, já chama a atenção. Jesus é rejeitado pelos seus. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos.
Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizadas por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Então aqui Jesus nos dá uma lição muito grande. Jesus, ele passou por cima da rejeição, né? E ele nos diz hoje também, a questão da rejeição diz respeito do outro que está rejeitando, não de você. Se alguém te rejeita e você aceita aquilo para você, você está se igualando àquela pessoa. Então Jesus nos mostra aqui que ele foi rejeitado. E outra coisa que Jesus nos mostra aqui, que tudo, minhas irmãs, tudo, que qualquer problema que nós viemos passar aqui nessa terra, Jesus passou. Jesus passou por todas, por muito mais. Jesus se sentiu só, abandonado, Jesus se sentiu rejeitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi humilhado, Jesus recebeu custo na cara, bateram nele. Se for pensar, Jesus passou por todos os traumas que qualquer pessoa que, né, hoje nesse mundo possa passar. Você pode buscar na vida terrena de Jesus que ele passou também. Então Jesus nos diz aqui em relação à rejeição. Você não pode ficar presa à rejeição. Eu vejo muitos, tem colegas que ficam, realmente, elas ficam martirizando, falando aquilo, né? De algo que ela foi rejeitada no trabalho, em casa, na família, ou quando de bebê, não sei, de alguma forma a gente passa por alguma situação assim, né? Mas que essa situação, ela não seja, não te represente, que ela não vai me representar, nem vai te representar. Quem nos representa é o amor de Jesus. Esse amor de Jesus é que nos representa. É o que nós somos diante do Pai. Filhos amados do Senhor. É isso que nós somos. Nós não somos o que o nosso amigo, nosso parente, alguém nos diz, né? Porque tem muitos que nos colocam para cima. Mas tem muitos que com algumas palavrinhas eles acabam frustrando, né? Às vezes alguns planos, alguns sonhos que temos. Não entendem e aí acaba... Muitas vezes fala até querendo ajudar. Mas ele acaba nos frustrando. Então aqui... essas questões, elas não venham nos paralisar nossos projetos, nossos planos, né? Paralisar nossa vida, porque esse não nos representa. O que nos representa é, de fato, o que Deus já determinou na sua palavra. Nós já lemos, nós já refletimos, né? Em Mateus, em algumas passagens de Mateus, falou muito disso, né? E nós vamos ver também que isso é retratado desde o Antigo Testamento. Quando a gente for ver lá no Antigo Testamento, vai falar muito disso também, né? Que nós fomos pensados por Senhor desde o ventre da nossa mãe, né? Ele já pensou e então já está definido. Não é o que vai acontecer aqui na Terra que vai nos definir, não. Então, que isso sirva para a nossa vida. Então, Jesus envia os 12 em missão. Convocou, então, os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente. Nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos.
Aqui ele demonstrou que a pessoa tivesse dependência total, né? Dependência total de Jesus. Da palavra do Senhor, né? O cajado aqui, ele representa o quê? A palavra, que é pra gente levar a palavra do Senhor. Não vamos se preocupar com outras coisas, né? Que é do humano, mas vamos nos preocupar com aquilo que o Senhor quer levar, né? Por meio de nós, que é a palavra. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao passardes desse lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Então aqui o Senhor, ele nos deixou aqui, né, nessa passagem, que o que realmente importa na missão de levar a palavra é a presença e o poder de Deus, né? Não os recursos humanos. Ele está dizendo aqui para nós, é claro que hoje nós podemos usar, nós estamos aqui usando a internet, né? São meios que o Senhor nos dá para isso. Mas o Senhor quer dizer aqui é que se a gente for sem nada, né? Se a gente for sem nada e a gente tiver conhecimento da palavra, né? E a gente for obediente a ela, nós temos tudo. E ele nos diz também, né? Que o local que ele colocou a aldeia, mas tem algumas versões bíblicas que fala cidade, né? Algum lugar que você chegar e você falar. De repente você leva a palavra para uma pessoa e ela não aceita, né? Rejeita. Claro que existe muitos, né? Que não aceita, milhões que não aceita, que você não leva aquilo para você, né? Ele diz, sacuda lá a poeira da sua sandália, não leve nem o pozinho de lá, né? Você deixa lá com a pessoa, você sai, você não leva nada. Porque às vezes a primeira pessoa que você senta para você falar da palavra do Senhor, aí a pessoa, meu filho, para com esse negócio aí, que esse negócio de Bíblia é para mim não. Esse negócio de Deus aí, olha, eu tô em outra. Aí você sai de lá, nossa, não vou falar para ninguém mais não, porque fulano de tal, né, me rejeitou, não quis ouvir a palavra. Ali já morre, você já não quer mais falar para ninguém. Isso que também o Senhor está nos dizendo isso, né? Que nós vamos encontrar pessoas assim. Em algum momento da sua vida você vai sentar com alguém para você falar da palavra e ele vai rejeitar. Mas você deixa lá com ele, você fez a sua parte, né? Você não vai carregar aquilo para você como algo negativo. Não, você está cumprindo com o ID que o Senhor... Você está sendo obediente, tá? Então, vamos para os versos 14 e diante, né? Que fala sobre João Batista executado. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pelo qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Alguns acreditavam que Jesus, né, era ali o espírito de João Batista, né, que estava agindo. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias, aquele profeta lá do Antigo Testamento, né? E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos? Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e o acorrentassem no cárcere, por influência de Heródias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão.
E por esse motivo, Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia a João e sabedor do que era um homem justo e santo, protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militantes e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem. Pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedirdes ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Foi ousado, né, ele? Diante disso saiu a moça e consultou sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido. Quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Gente, aqui, voltando aqui ao começo, né? O quanto foi difícil nessa situação. E que lição nós podemos tirar, né, daqui para a nossa vida? São muitas, mas eu vou destacar aqui duas delas. Primeiro é que, às vezes, nós falamos coisas e quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor para Ele conduzir, nós temos que ter a liberdade de voltar atrás em algumas situações. Às vezes a gente comete um erro, fala alguma coisa para alguém, né, que a gente arrependeu, que nós tenhamos essa liberdade de a gente chegar lá e falar: olha, eu falei aquilo, mas eu fui tocada aqui pelo Espírito Santo de Deus e eu vou voltar atrás e você pedir desculpas, né? Você retratar aquela situação. Aqui João Batista, mesmo sabendo que, aliás, o Herodes, mesmo sabendo que ele tinha cometido um erro grandioso, ele não quis se envergonhar, ele foi orgulhoso, né? Eu vou manter, né, a minha fala. Eu falei que qualquer coisa que ela pedisse eu ia dar, então eu vou. E ele cometeu isso, mesmo sabendo que estava errado, porque ele sabia que era sobre um justo, né? Que fala que o João Batista era um homem justo. Então ele cometeu o erro consciente, por orgulho, né? Por manter uma posição. E a outra questão é a influência, né? Aquela menina, ela foi influenciada de uma forma errada, né? Ela foi se aconselhar com sua mãe, claro, né? A gente confia na nossa mãe. Mas eu creio que o Senhor nos mostra aqui em relação a isso. Cuidado com os conselhos que você ouve. De repente, ela também fez aquilo contra a vontade dela, mas porque a mãe falou, né? Então ela foi influenciada pela mãe dela. Então isso também nos mostra muito, né? Que a gente precisa ter cuidado com as influências. Com quem nós vamos pedir orientação, com que mesa que nós vamos sentar para a gente se aconselhar, né? Então isso também nos traz, né, muito sobre essa questão de sermos influenciados.
que nós sejamos influenciados por boas pessoas, por pessoas que têm visão, que nos leve para perto de Jesus, pessoas que vai nos lançar para frente, né? E não que vai fazer com que a gente fique depois com remorsos. Então, dito isso, vamos continuar, né? Jesus multiplica o pão. Retornaram aos apóstolos a reunirem-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar secreto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiram era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Aqui também já começa, né, gente, mostrando para nós que tem momentos que nós precisamos estar recuados, né, reservados. Nós precisamos cuidar. Ontem no nosso grupo, né, de estudo nós falávamos sobre isso, né? A colega levou uma palavra e a palavra era essa, para nós cuidar da gente mesmo, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, do nosso espírito. E Jesus, ele traz essa lição para nós aqui, né? Ele chamou somente aquelas pessoas, né, que ele queria conversar. Ele não falou na multidão. E ele estava sem tempo, né, no meio do povão ali. Ele não estava cuidando dele, nem da alimentação. Então, aqui também é um chamado para nós, né? Que nós precisamos, sim, cuidar de tudo. Nós somos um templo do Senhor e nós somos completos, né? Nós precisamos cuidar do corpo, da alma, do espírito, da mente, das emoções, né? E cada um tem uma forma de ser cuidado. Agora, nesse momento, nós estamos cuidando do nosso lado espiritual. Nós estamos alimentando o nosso espírito. Alimentando com o quê? Com a palavra do Senhor, né? Então, esse já é um alimento. Nós estamos aqui cedendo o primeiro horário, né, a premissa do nosso dia a Deus, a alimentar o nosso espírito. E aí, com certeza, o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções, ela vai se alinhar ao Senhor. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Olha só. Quando Jesus desceu do barco e observou aquela enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Não era o objetivo de Jesus, né? Jesus queria estar sozinho, mas a multidão foi e ele ficou com compaixão daquelas pessoas, né? E ele passou o quê? A ensinar. Por quê? Porque ele sentia que aquelas pessoas estavam com sede e fome, né, da sua palavra. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: proverdes-lhes vós mesmo de comer? Ao que lhes replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-lhes informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando-lhe os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. E a seguir os entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes
entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Aqui Jesus também, ele nos dá uma lição muito grande, né? Aqui, acho que o que mais prevalece é a questão da fé, né? De crer que tudo aquilo que Jesus coloca a mão, ele resolve, ele multiplica, né? E Jesus também ele colocou aqui para nós que ele não desvaloriza, né, as pequenas coisas. O que é pequeno, mas se você colocar na presença do Senhor e já agradecer, aquilo ali vai suprir a sua necessidade. E muitas vezes nós ficamos presos àquilo que nós não temos e a gente não vê aquilo que temos. E isso impede com aquilo que nós temos, ele supre as nossas necessidades, né? Jesus aqui, quando ele pegou os pães, os peixes, o que ele fez? Né? O que ele fez? Primeiro, ele agradeceu ao Senhor, né? Ele foi grato. Ele não quis, assim, ficar pensando, é tão pouco, realmente não dá, é pouco demais. Não, ele viu ali uma semente que poderia se multiplicar. Então, ele viu uma possibilidade ali, naquele pouquinho dele. Então, às vezes, a gente tem ali vou voltar para o lado do negócio, né? Às vezes, a gente tem ali um negócio, né? É uma ideia. Não, isso aqui é tão pequeno, isso aqui não vai dar em nada, não. Mas se você pegar aquela pequena ideia sua e você apresentar ao Senhor, você consagrar ao Senhor e falar, Senhor, eis aqui, Pai, a minha ideia, multiplique ela, né? Amplie minha visão, tire a minha cegueira, mostra-me o caminho, o que é que eu devo fazer com isso aqui, que é tão pouco em minhas mãos. Mas nas tuas mãos, o Senhor pode transformar isso em grandes coisas. Tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. E aí você pode também ler novamente essa passagem, pedir que o Espírito Santo revele a você o que ele quer de fato falar contigo. Porque às vezes o que ele revela comigo aqui hoje é uma coisa. Inclusive, se a gente for pegar o vídeo lá atrás de Mateus que fala essa passagem, acho que nós comentamos uma outra coisa, né? Então, cada vez que a gente lê, a gente tem uma revelação diferente. Então, vamos concluir aqui o 7, né, gente? Que já quase chegando a hora, né? Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram, caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritavam, pois todos os tinham visto e ficavam apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Eles não tinham entendido a questão da multiplicação dos pães, né? Que Jesus tinha poder, eles estavam ali com um homem, né, sobrenatural. Até então eles não tinham esse entendimento. Eles conheciam Jesus como homem, de carne, né? Então eles, quando viram Jesus andando ali sobre as águas, a primeira coisa que foi ficar com medo, né? Eles não reconheceram. Porque se eles reconhecessem, se eles tivessem a certeza da grandiosidade, do poder sobrenatural de Jesus, imediatamente quando eles avistassem aquilo, eles já reconheciam, né? E assim, às vezes, somos nós.
são pessoas incrédulas também. Às vezes são pessoas que têm Jesus ali por perto, ouvem falar a palavra de Jesus, tem situações que é Jesus que está agindo na vida dela e ela, sim, mesmo assim, não enxerga. Ela não visualiza aquilo, né? Ela não vê que aquilo é o agir do Senhor. Então, que o Senhor ele possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa tirar as escamas e nos mostrar, de fato, né, quando é Ele que está agindo na nossa vida e quando não é Ele que está agindo na nossa vida, né? São grandes as lições que o Senhor nos mostra. Ele nos mostra também a questão da fé. Em tudo que Jesus coloca aqui, Ele fala um pouco da fé, né? Que a nossa fé ela é pouca, né? E Ele colocou aqui, né? Vocês não, mesmo vendo o milagre do pão, e às vezes nós recebemos um milagre ali na nossa casa, né? Um parente nosso recebe um milagre e mesmo assim a gente é escuro, a gente não vê, a gente não reconhece. E esse tá igual eles aqui, né? Acabaram de sair do milagre da multiplicação dos pães e logo em seguida ignoraram Jesus, já comparando Jesus com um fantasma, né? E que a gente nunca venha a ter essa dúvida, né? De quem de fato é Jesus. Muitos creram e foram curados. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genesaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajaram por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aqui a gente vê, né, que fechando aqui, né, gente, todos os que tocavam na manta, no corpo, na roupa de Jesus eram curados. Muitas vezes, gente, os milagres, eles, para começarem a acontecer na nossa vida, nós precisamos, primeiramente, reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quando as pessoas reconhecem assim, verdadeiramente quem é Jesus, o poder que Jesus tem, os milagres começam a acontecer, né? Você começa a pedir alguma coisa e as coisas começam a acontecer. Então, a gente observa que eram levadas muitas pessoas, né, de todos os lugares onde Jesus estava. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, Senhor, com a Tua palavra, conhecendo o que o Senhor tem para nós, meu Deus. Obrigada porque o Senhor esteve conosco, o Senhor falou conosco. E mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, Senhor, para que a gente possa colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que o Senhor nos direcione, Pai, fazendo com que a gente seja diferente em nossa casa, que as pessoas vejam o Senhor através de nós, por onde a gente passar, que as nossas atitudes sejam vistas como alguém que é de Cristo, como alguém que foi transformada pela presença do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja vista por nós, não só pela nossa boca, mas pelo nosso agir, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor mande as pessoas, Senhor, que o Senhor quer que nós levamos a Tua palavra. Porque nós sabemos que é do Teu desejo que todos os filhos aqui nessa terra tenham acesso, tenham conhecimento da Tua palavra, que todos sejam salvos, Senhor. E nós nos colocamos à Sua disposição, Pai, para sermos úteis nesse Seu projeto aqui nessa terra, para que a Tua palavra seja, Senhor, alcançada por todos. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, minhas irmãs. Amém. Jesus abençoe poderosamente a vida de todos.